despertar esses sensores que a gente tem nos pés para que eles sejam cada vez mais ágeis, mais inteligentes, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é muito simples, é levar a atenção toda para o pé. Então, a gente vai mexer o pé, assim como abrir os dedos, tentar mexer no chão, como se estivesse podendo mexer alguma coisa que está debaixo do pé, como se a gente tivesse o pé na areia, ou que a gente tivesse um papel debaixo do pé, um pano. Então, usar os dedos, abrir os dedos, transferir peso para frente, para trás, sem precisar levantar o pé para os lados, entendeu? Conectar com o chão. Começar a colocar a atenção lá embaixo primeiro. Levantar os dedos, tocar de novo. E cada movimento que a gente faça lá embaixo, a gente tem que ver uma resposta dele no resto das articulações que sobem, certo? A gente não tem que exagerar nada, mas tudo que eu faço com os pés no chão tem que afetar o resto do corpo. De maneira sutil, não precisa mostrar para ninguém, mas eu tenho que sentir que se eu levo o peso para frente, todo o meu corpo vai para frente. Se eu levo o peso para trás, todo o corpo vai para trás. Se eu aperto os dedos e puxo, ele puxa o meu corpo para frente. Então, é importante deixar essas articulações que a gente quer que respondam abertas, né? Abertas quer dizer que eu não bloqueio nenhuma articulação, eu não estendo o meu joelho todo, eu não deixo que as minhas costelas saltem para frente, eu não coloco a minha bacia em nenhuma posição concreta, eu deixo tudo solto, mas não um solto de relaxado, assim, de colapso, não, um solto de ativação. Está tudo ali para responder, está tudo disponível para saber o que está acontecendo no pé e para que tudo que eu faça no pé suba e depois volte para baixo. Então eu jogo o peso para dentro, para fora e eu vejo o que acontece com os joelhos, com a bacia. Os braços pode ser que se mexam, mas eu não quero fazer nada em concreto. Quero deixar que as coisas aconteçam. Sim? Depois a gente vai começar a empurrar o peso do corpo de um lado para o outro. A partir dos pés. Tudo isso a partir dos pés. Certo? Não vou transferir peso, como se eu estivesse esvaziando uma perna e enchendo a outra. Sem levantar os calcanhares. E eu vou cuidar se eu, mesmo transferindo o peso, eu me mantenho dentro do espaço que eu criei entre os pés. Certo? Então eu não vou tirar o quadril para fora, eu não vou levar a cabeça para fora, eu não vou levar os ombros para fora, eu vou ficar indo e vindo com todo o corpo. E o meu limite vai ser a borda externa do pé. E eu posso seguir ativando os dedos, mexendo nos dedos do pé. Conectando, desconectando, tocando, apertando, soltando. Vou manter essa mesma transferência de peso e agora eu vou esvaziar um pouco mais a perna até o ponto que eu vou perder contato do calcanhar com o chão. E aí eu vou fazer todo aquele checklist outra vez para ver se o meu joelho continua aberto, que ele não está bloqueado, nenhum dos dois em nenhum momento, que a minha bacia ela esteja solta, assim como pendurada desde as lombares, como um barco na água, só respondendo a essas ondas que a gente está girando, indo de um lado para o outro, certo? E eu não quero levantar o calcanhar, eu quero levar o peso para um lado, até o ponto que esse peso que eu estou levando para um lado puxe meu calcanhar. E aí eu volto e deixo o calcanhar fazer contato com o chão de novo, como se o pé estivesse levantando e baixando, como se a gente estivesse descolando um adesivo do chão e voltando a colar. Descola, cola, descola e cola.
Porque aproveitando essas transferências, a gente vai juntar os pés. Então eu vou identificar, cada vez que eu vou esvaziar um pé, é sinal que eu posso mexer ele. Esvazio, mexo. Esvazio, mexo. Esvazio, mexo. E eles se unem. Vale? Criando uma base com os dois pés. Certo? Eu não preciso grudar eles, só aproximar bem. E daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou esvaziar toda uma perna, eu vou colocar todo o peso sobre a perna esquerda e pouco a pouco eu vou descolar o pé direito do chão, bem devagar, até que sobre só a ponta do dedão. E eu olho se minha outra perna ela não está bloqueada, eu não posso bloquear o joelho, eu tenho que deixar ele solto para eu poder responder daquela maneira elástica, como se fosse uma mola. Eu deixo só a ponta do dedão. Ó, ponta do dedão é a minha conexão com o chão do pé direito. E aí eu tento fazer como pequenos círculos com o dedão, de um lado para o outro, como sacudindo um pouco a perna. E volto a colar o pé. Colo o pé desde os dedos, passando por toda a sola do pé, até que o calcanhar faça contato. Quando o calcanhar faça contato, eu vou passar o peso agora todo para a perna direita. E ao mesmo tempo eu vou descolando a esquerda, até que fique só o dedão. Só o dedão. Aí com o dedão lá eu vou outra vez. A perna está solta, eu vou testando, vou provando. E aí eu posso jogar, só sacudir um pouco. E eu não preciso apertar nada, criar rigidez para que o resto do corpo não se mexa. Está tudo colaborando. Então, se acontece isso de a gente ir fazendo ajustes para manter aqui a integridade, o equilíbrio, a gente faz. Só que a gente quer diminuir cada vez mais esse efeito e a gente deixa mais lá para baixo. A gente joga a energia para baixo para que a perna possa ficar solta e eu me mantenha sobre essa base que eu criei na perna direita. Vamos colar o pé esquerdo de novo e repetir. Então, à medida que eu vou colando o esquerdo, eu passo o peso para ele e vou descolando o direito. Até que o dedão seja meu único contato, a ponta. E aí eu testo. Se eu posso soltar essa perna. Então, desde o quadril, passando pelo joelho, pelo tornozelo, chegando lá no dedão, tá tudo solto, como se fosse um boneco de pano a perna. A gente faz pequeno para tentar sentir, a gente usa o pé como um peso que mexe toda a perna. Então, eu posso fazer círculos se eu quiser, ou posso simplesmente sacudir ela desde o calcanhar, por exemplo. E aí eu volto a colar o pé direito, passando o peso para ele e descolando o esquerdo. Outra vez eu passo para ver se está tudo aberto, tudo conectado. E eu tento não fazer o movimento, eu simplesmente sacudo a perna e deixo o movimento acontecer. Para ele não ser mecânico, para eu poder ver que eu faço alguma coisa com a perna, a intenção é fazer um círculo com o dedão, mas todo o corpo, de alguma maneira, ele está acompanhando esse círculo. A perna, parece que na perna parece mais, mas a bacia, também um pouquinho de rotação, aqui as costelas também, os ombros, a cabeça. Ok. Agora, voltamos a juntar os pés. E a gente começa a fazer aquela transferência de peso outra vez de um lado para o outro, que a gente fez no começo. Inclusive eu posso ir levantando o calcanhar também. E que a base agora é muito menor, não tem espaço quase entre os pés. E aí é uma maneira de a gente entender também que essas transferências de peso também sempre incluem uma rotação aqui em cima, que é super importante. E logo os quadris vão acompanhar isso. Um ombro se coloca na frente do outro, um quadril se coloca na frente do outro. E a gente vai aproveitar isso, que a gente está esvaziando uma perna, enchendo a outra. Aqui eu esvazio, eu vou separar. E eu vou separando de um lado para o outro,
até a gente poder ter uma distância maior que a gente tinha antes entre os pés. Então eu vou passo, passo, peso, 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 e aqui tá bom. E aí eu vou com os pés colados outra vez, eu vou passando o peso de um lado para o outro. E cada vez que eu vou para um lado, eu sento um pouco nessa perna, pouquinho. É só deixar o joelho dobrar um pouco e o quadril acompanhar. Então eu sento, eu empurro, a transferência, a transição é por cima, e aí eu passo para essa perna. Empurro com a perna que eu carreguei. Aqui é como se a gente carregasse uma mola. Eu deixo o peso ir em direção ao chão e empurro. Então eu estou carregando energia e essa mesma energia que eu carreguei, ela me lança para cima e eu coloco a intenção de ir para o outro lado. Lanço para cima e sento. Outra vez a gente não pode deixar que nada saia do espaço entre os pés. Certo? Então eu não vou levar o quadril para fora, eu vou sentar, quando eu digo sento, são milímetros. É só a sensação de que eu estou dobrando o quadril e o joelho um pouco. Mas eles têm que respeitar uma linha, eles têm que estar um em cima do outro. Não exatamente, mas eu não posso deixar que o meu joelho venha para dentro, ou o meu quadril vá para fora, ou o meu tornozelo vá para fora. Então eu jogo o peso no pé, um pouquinho mais no calcanhar que na parte da frente, aí eu jogo, empurro para cima, como se eu estivesse carregando uma mola, uma espiral, e jogo. Então eu vou levando os meus joelhos para frente, eles se projetam um pouco porque eu quero acomodar o meu quadril nessa posição, criando uma linha imaginária entre o quadril, o joelho e o tornozelo, e que tudo fique dentro do espaço entre os pés. Essa descida pode ser muito pequena, eu vou diminuir ela. É só para entender que aqui tem uma pequena flexão, aí eu empurro, aí eu passo em cima, eu estou em extensão, estou como se eu estivesse de pé. Claro que os joelhos não estão bloqueados, eu desço um pouquinho do outro lado para poder empurrar. Então esse descer, na verdade, é o suficiente para eu carregar a mola, para que a mola me envie para cima de novo e eu possa ir para o outro lado. Certo? Agora a gente volta para o centro. Uma, duas, sem juntar os pés. Vou deixar os pés mais ou menos pela largura dos ombros ou por debaixo da axila, certo? Coloco o peso sobre a perna direita, esquerda, e levanto o calcanhar da direita. Agora eu tenho não só o dedão apoiado, como todos os outros 4 dedos e a base deles, o que eu chamo de raízes dos dedos. Todo o antepé está apoiado no chão, certo? E a gente vai desenhar aqueles mesmos círculos que a gente desenhou com o dedão. A gente vai desenhar agora com toda a perna, mas como se o protagonista fosse o tornozelo. Então eu quero mobilizar o meu tornozelo. Aqui eu levanto o calcanhar, eu passo para o outro lado. Quando eu passo por trás, eu baixo o calcanhar. Certo? Para que a perna experimente tanto flexão aqui e extensão aqui. Então eu mantenho o contato com essa parte dianteira do pé e desenho esses pequenos círculos com o tornozelo que todo o corpo vai experimentar. Aí a gente troca o sentido, faço para o outro lado. Então eu quero que meu tornozelo vá para fora e depois ele venha para dentro também. Então fora, na frente ele levanta e quando eu venho para dentro e para trás ele desce. Mas eu não apoio o peso no calcanhar.
Ele desce em direção ao chão, inclusive pode roçar o chão, tocar de maneira suave, e depois ele volta a subir. E aí a gente troca o pé. Apoia o pé direito, passa o peso ao pé direito, levanta o calcanhar do esquerdo e começa com os mesmos círculos. Primeiro numa direção. Normalmente eu faço sentido horário, depois anti-horário, mas não tem importância se for ao contrário. E mudo. Uma bolinha de cerâmica. Dá para associar essas imagens, é bom. É bom associar com imagens, né? É entender a articulação do quadril também, né? Como é que ela está construída, para que a gente possa também imaginar, visualizar o que está acontecendo. Embora aqui o foco seja o tornozelo, o quadril está fazendo exatamente isso, né? Ele está aproveitando esse círculo que a gente está fazendo embaixo, descansa um pouco, e está acontecendo isso, a gente está limpando o quadril também, assim como o joelho também está experimentando essas pequenas rotações. Separamos um pouquinho o pé, bem pouquinho, e fazemos as transferências de novo aqui, como um descanso. É importante sempre fazer essa espécie de bombeio embaixo. Que não seja uma transferência de peso que seja por cima só. Eu sempre passo pelo chão, então eu tenho que ir para baixo para poder empurrar com o pé. A mesma coisa que a gente estava fazendo antes, quando a gente estava com os pés mais separados, a gente tenta fazer aqui. Eu jogo para o chão a energia para essa energia voltar para mim. É sempre esse intercâmbio de energia com o chão, certo? Então, em vez de fazer essas transferências aqui em cima, como se a gente estivesse usando os ombros e a cabeça para fazer, não, a gente faz através do pé e o resto acompanha. Então eu sempre estou jogando para o chão para poder empurrar. É uma coisa muito sutil, que parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Quando a gente começa a reconectar com o chão dessa maneira, de que a gente sabe que é o chão que é o nosso contato com o nosso entorno físico. Então eu tenho que usar ele, tudo é através dele que acontece. E para nós tudo começa nos pés. Então essa interação é muito importante. Não é só estar de pé e depois a parte de cima, que é o que a gente mais usa normalmente, braços, cabeça, que façam tudo. Não, passa pelas pernas, sobe pelas pernas. E depois tem que descer de volta. Por isso esse constante bombeio, que é vai embaixo para em cima, vai embaixo para em cima. Ok? Vamos colocar o peso da perna esquerda de novo. E agora a gente vai fazer os mesmos círculos, mas com a perna no ar agora. Então, vamos fazer que nem a gente fez antes, essa desconexão de maneira mais progressiva. A gente já tem o antepé, a gente desconecta tudo que a gente pode até o dedão, e o dedão é o último que a gente vai desconectar. E a gente vai fazer esses mesmos círculos que a gente estava fazendo com o tornozelo, com o pé apoiado, a gente faz no ar. Agora eu olho para o pé, olho no sentido de colocar atenção. Melhor se a gente consiga olhar para o horizonte. E volta e meia pode dar uma olhada para baixo para ver onde é que está, mas não precisa. A gente faz numa direção, depois troca. E agora a gente vai sentir um pouco mais a perna que ficou apoiada, né? Mais responsabilidade nessa perna. Então a gente tem que cuidar para não enrijecer demais, para que o joelho continue aberto, o quadril, sobretudo, continue aberto. E troca, vai não ficar muito.
Não vamos se preocupar com repetições no momento, é mais uma exploração para a gente entender os caminhos. Depois a gente vai fazer as nossas próprias repetições. É mais um entender o movimento, sentir o movimento, que fazer uma série de repetições para dizer, completei o meu treino. Não, primeiro a gente observa, recorre à informação, aprende a entender, troca o sentido, a entender todos esses caminhos, essas conexões. Então não importam as repetições, importa a sensação. Se eu sentir que essa perna que está servindo de base está cansando, já é um sinal que daqui a pouco a minha atenção vai estar mais no cansaço da perna que no do que eu estou fazendo. Então eu troco e faço de novo com a outra perna. Desconecto, coloco o pé na frente, círculo. O círculo é com o tornozelo, mas a perna também acompanha. O pé, eu faço meus dedos olharem em todas as direções. Troco o sentido. Se tiver que trocar antes que eu diga, pode trocar. Aí. Troca. E na troca eu já faço aquela transferência que a gente estava trabalhando antes. Eu tento não cair sobre a perna. Eu controlo cada movimento que eu estou fazendo, desconecto. Eu começo a entender que vai tudo conectado, que essa transferência de peso vai esvaziar a outra perna para que eu possa levantar o pé e fazer alguma coisa. Então as coisas deixam de acontecer por acaso e eu começo a ter controle do meu movimento e entender os caminhos para que eu possa fazer as coisas com menos esforço. Troquei o sentido já. Não importa se não é simétrico, se não são as mesmas repetições com um lado ou com o outro. Nesse momento, se trata de tomar consciência e entender um pouco. Aí, apoiamos o pé e fazemos as transferências de novo. Só as transferências. De um lado para o outro. As mãos nos quadris. Vamos fazer pequenos círculos com a bacia. A gente começa bem pequeno, como se a gente estivesse desenhando um espiral que vai crescendo, como se o cóccix, que é a parte mais baixa da coluna, tivesse um lápis e a gente estivesse desenhando um espiral no chão que ele vai expandindo. Então eu estou movendo a minha bacia entre dois pontos fixos, que são os pés e a cabeça. Não é que eu tenha que fazer força para manter a cabeça fixa, mas eu imagino isso, que eu estou mexendo entre esses dois pontos fixos. E ele vai ficando maior, mas eu não quero tirar ele muito desse espaço que eu criei entre os pés. E eu vou outra vez visualizando o quadril. E a intenção aqui é de limpar. A gente vai limpando o quadril, criando espaço, criando liberdade de movimento para o quadril, mas sempre conectado com os pés, com o joelho, com a lombar, com o resto da coluna. E para trocar o lado a gente volta a fazer pequeno o espiral até ele ficar imperceptível para quem está olhando. Vai ficar bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, e aí ele volta e começa para o outro lado. Pequeno também. Vou desenhando lá com a bacia. Ele vai expandindo, pouco a pouco. Cada vez que eu completo um círculo, ele expande um pouco. Não preciso exagerar. Simplesmente sentir essa fluidez. Isso é o que a gente está buscando. Não são repetições, é entender como manter essa continuidade, que é um círculo.
ele não tem cantos, ele não tem começo e final, ele é contínuo. E aí a gente procura qualidades também como elasticidade, ele é elástico. Então o que eu estou fazendo aqui já vai levar para o seguinte movimento. Quando eu jogo para frente, passo na frente, eu já estou criando a passagem atrás. E outra qualidade é suavidade, que isso seja suave, que eu não sinta incômodo, que eu não sinta que eu estou exagerando, que eu estou tentando fazer. Eu estou simplesmente deixando acontecer. Parece um pouco abstrato, mas na realidade é. Mas isso é o mais importante, é o sentir. O que eu estou sentindo? Vai ficando pequeno de novo. Até parar. Aí quando parou, a gente deixa os braços caírem. Eles ficam pendurados desde os ombros. E a gente conecta com o chão de novo, todo o pé. E vai imaginando cada articulação e deixando ela aberta, desde o tornozelo. Mesmo que não se entenda, que seja abstrato, simbólico, é assim, eu abro o meu tornozelo, eu deixo ele disponível para o que pode acontecer. E depois o joelho aberto, eu posso testar, posso sacudir um pouco para se me ajuda a entender isso. Os quadris também, como a gente estava fazendo agora. A bacia, como aquele barco na água que tem uma onda, uma marola e ele responde. Depois as lombares, a coluna expandida, como se eu estivesse criando espaço entre as vértebras, como se estivessem me puxando desde a parte de trás da cabeça aqui, da primeira vértebra cervical, a axis, que conecta com a cabeça. Então eu deixo cair um pouco o meu queixo, relaxo a minha língua, tento olhar para frente, no horizonte, ou para baixo, assim, uns 3 metros na frente também pode ser. E eu vou observar a proporção de peso que eu tenho nos pés, em cada pé. Que seja um pouquinho mais no calcanhar, em comparação com a parte da frente do pé. Certo? Para eu entender que eu ativo a parte de trás do corpo, que dali que vai sair tudo, vai sair essa energia, essa intenção de movimento, sempre vem da parte de trás do corpo. E quando a gente começar a fazer mais agachamentos, isso vai ser importante a gente entender. Que a gente desce com a parte de trás do corpo, não com a parte da frente. Assim a gente consegue acessar ou limpar os quadris de outra maneira para que eles possam nos dar mais liberdade de movimento, tanto para a coluna como para os joelhos, para o tornozelo, quando a gente faz agachamentos. Então é importante essa organização. Aqui o que a gente quer é tentar entender qual é o estado do corpo, da organização entre as articulações, num estado neutro, num estado zero da gente. E entendendo isso, a gente vai conseguir remodelar o que tiver que remodelar. Então, por isso que essas práticas de pé são importantes. É simplesmente ficar quieto e observar, mas é uma observação ativa. A gente olha para dentro, a gente tenta observar. A prática é essa que oferece um espelho para dentro. Então, eu tento sentir essas proporções de peso nos pés, entre as pernas, se eu tenho 50-50, ou se eu estou mais inclinado sobre uma perna ou outra, se eu sinto que o meu quadril está torcido, ou que meus ombros estão torcidos, se eu tenho tensão em alguma parte que não deveria estar aí. Então eu começo a aprender primeiro a recolher essa informação e depois poder agir, fazer alguma coisa em relação a essa informação que eu recolho. Certo? Por hoje é só.